daí, bando de escravo? Eu resolvi tirar um tempo para gravar um vídeo novo, não sei qual vai ser a duração desse vídeo. Basicamente é por causa de um tweet que compartilharam ali no meu Twitter de um outro produtor de conteúdo e ele começou a bater meio que na mesma tecla que eu já bato já faz um tempo. É por isso que já foi discutido no meu canal que vai chegar um momento que o rótulo não vai significar nada, né? O rótulo do homem assim que quer ser independente, que quer ser um solteiro convicto, não vai significar nada porque vai ter tanto homem já seguindo o estilo de vida que não vai fazer muita diferença. Mas o tópico que eu quero discutir nesse vídeo, pelo menos o inicial, é o seguinte, é algo que eu já falei várias vezes no meu canal, que é a respeito de como gradativamente a gente vai ter menos e menos homens dispostos a serem provedores, e eu estou falando provedores diretos ou indiretos. Um provedor direto é um homem que sustenta a namorada ou a esposa dele, o indireto é o homem que sustenta outras mulheres através do Estado, através de impostos. E existe uma razão bem clara do porquê que isso vai aumentar cada vez mais, a quantidade de homem que vai fazer resistência a isso. A gente pode não ver tanto nas gerações mais velhas, né, os boomers, aí, os homens de 50, 60 anos, porque a época deles era um outro mercado de trabalho, era uma outra situação econômica, era uma outra dinâmica de relacionamento entre os sexos. Boa parte deles se tornaram provedores e não tiveram que fazer grandes sacrifícios para isso. Existia ainda uma certa reserva de mercado, tanto da parte de trabalho quanto da parte acadêmica, né, de estudos para esses homens, e eles conseguiam oferecer algo para as mulheres a ponto de ficar sustentando elas e transformá-las em donas de casa. Mas na cabeça desses boomers, dessa velharada, eles acham que o homem mais jovem, os homens de gerações que vieram depois deles, eles têm que fazer o mesmo que eles e que se não fazem, né, não são homens de verdade. Quer dizer, a análise e a interpretação de todo o contexto que está por fora é irrelevante. Simplesmente se eles foram provedores, os outros homens mais jovens, eles têm que ser provedores. E é por isso que a gente costuma até falar, né, boomer tem que acabar. Parece que enquanto os boomers não acabarem, não vai ocorrer de certa forma, que nem o Platinho costuma falar, a emancipação das mulheres, né? O que ocorreu no século XX e ocorre até hoje é o empoderamento das mulheres. Basicamente o Ocidente está nessa campanha de querer jogar o máximo de leis e de recursos possível para empoderar as mulheres para tentar fazê-las de alguma forma chegar no mesmo nível que os homens. E a gente consegue ver aí desde a década de 60 e 70, até hoje não conseguiram. E constantemente o movimento feminista fica só soltando um monte de reclamação que ainda tem homens que estão acima delas, porque a gente sabe, é aquela visão seletiva, né? Ela só olha os homens que estão no topo e todo o resto são simplesmente invisíveis. A gente não pode nem falar da quantidade de homem morador de rua, a gente não pode nem falar da quantidade de homem preso ou desempregado, é irrelevante. Basicamente ela só vê os homens que estão acima e como sempre vai ter homens acima, então o feminismo é basicamente uma cruzada sem fim. Vão ficar eternamente reclamando a respeito disso. E uma outra coisa que tem que ser discutida também, talvez eu vá falar mais a respeito disso nesse vídeo, mas também é outra coisa que eu já vi outros autores e produtores de conteúdo falarem. O Platinho definiu muito bem, eu já defini como a única forma do homem manter uma mulher é sendo ela dependente fisicamente dele e ou financeiramente dele. E o Platinho ele falou que como é que era que para as mulheres ficarem com os homens, para os homens conseguirem atrair as mulheres, eles têm que ter algo a oferecer para elas, certo? Isso pode ser só para relacionamento sério, mas é mais precisamente para gerar casamento, filhos, legado e etc. Então os homens têm que ter algo a oferecer para as mulheres. Então quando a tua sociedade começa a entrar nessa cruzada de ficar empoderando mulher, e o feminismo ele é financiado com dinheiro público. Se tu cortar o dinheiro público, acabou o feminismo, certo? Dinheiro público e canetaço. Quando tu fica empoderando mulher, tu automaticamente tu tá detonando com casamento, com taxa de natalidade, porque tu tá fazendo com que as mulheres não precisem dos homens. Elas podem até precisar, mas elas precisam indiretamente, né, mantendo uma certa ilusão de independência, porque estão recebendo direitos extras e provisão através do Estado, só que daí tem aquela outra dependência só sexual. Aí fica essa putaria, esse carrossel de pica que tá rolando por aí, certo? Essa explosão de promiscuidade e outras coisas, né? Normalização de traição, relacionamento aberto e etc. Mas enfim, o caso é que a gente tem homens de gerações mais jovens que vão fazer cada vez mais resistência
a direitos feministas, que a gente pode chamar de privilégios feministas, vamos dar o nome correto ao negócio. E daí a gente tem meio que essa rixa dos homens de gerações mais jovens com os homens de geração mais velha. É mais ou menos a mesma rixa que ocorre também entre as mulheres de geração mais velha e as mulheres de geração mais nova. Mais precisamente mulheres com menos de 30 e com mais de 30. As mulheres com menos de 30, elas ainda estão só curtindo a vida, então para elas não faz diferença essa questão de moralidade, moralismo, relacionamento sério, virtude, etc. É só depois que passa dos 30 que a mulher começa a procurar algo mais sério, porque ela quer segurança, ela não está tendo mais aquela segurança que tinha dos pais, ou da instituição de ensino, ou da empresa onde ela trabalhava. E também tem uma outra questão que a mulher está vendo, que ela está envelhecendo, ela não tem mais a mesma capacidade de atrair os homens. E está vindo uma nova safra de mulheres mais jovens. Então esse conflito entre gerações não é uma coisa que existe só entre os homens, é uma coisa que existe também entre as mulheres. Tanto que outra coisa que eu vou devanear um pouco nesse vídeo também é a questão de um efeito grave que teve com a liberação sexual. Isso daí eu acho que o Platinho também discutiu nos vídeos dele, que até naquela... Foi uma live rápida que estava eu, Nilma e o Platinho. Eu acabei entrando de penetra na live só para discutir a respeito disso, porque a liberação sexual ali da segunda onda feminista, lá da década de 60 e 70, ela foi um verdadeiro golpe. Foi um verdadeiro golpe, assim, dos homens mais velhos, com mais recursos de status, em cima dos homens mais jovens. E foi um golpe que também, consequentemente, acabou gerando a regra 80-20. Veja bem, o homem mais velho que tinha recursos e status ali, depois da liberação sexual, ele pôde muito bem chegar num momento em que ou está traindo a esposa, porque a esposa já está mais velha, menos atraente, e daí tanto por a esposa pedir o divórcio, ou ele mesmo pediu o divórcio, ele simplesmente ganha aquela liberdade de poder pegar mulheres mais jovens que deveriam estar se relacionando com os homens das gerações mais jovens, certo? Então para esses caras simplesmente virou um buffet. E que nem eu falei, a respeito do fato deles terem mais recursos, isso não faz muita diferença. Tem um monte de velhão aí de 50, 60, 70 anos que já teve o quê? 2, 3 esposas e sei lá quantos filhos. Então, tem essa questão para ser avaliada também. Eu estou devaneando um pouco, eu estava mais querendo discutir essa parte da provisão e da independência, mas é meio difícil tu não inserir também o contexto sexual ali no meio. A outra consequência foi aquela consequência que está ativa até hoje da regra 80-20, que pode puxar também regra 90-10, o negócio pode estar agravando mais ainda para chegar nesse nível por causa do empoderamento feminino. Eu já disse, a mulher, para sentir atração por um homem, ela tem que admirar esse homem, ela tem que considerar que esse homem está acima dela. Conforme tu tá empoderando as mulheres, tu só tá aumentando as expectativas delas. Tu tá puxando elas mais e mais só para os homens do topo. Então uma coisa que acontece, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, num volume bem grande de ocorrência, é a questão, por exemplo, das alpha widows, certo? Mulher que, quando era jovem, bonita e fértil, estava se relacionando, não vou falar se o cara é cafa, não sei o que, dane-se, não importa, é simplesmente o cara que é mais atraente. Pode ser por causa de status, recursos ou simplesmente genética. E tanto o homem quanto a mulher não queriam se comprometer, certo? Isso pode acabar gerando um monte de mãe solteira. Mãe solteira ou aquele pessoal também que se divorcia sem nem ter, sei lá, 5, 6 anos de casado. Então uma consequência disso também não é só aquele negócio dos homens mais velhos terem acesso às mulheres mais jovens e os homens mais jovens ficarem com o pau na mão. Também tem outra questão de começar a surgir muita mulher mãe solteira, ou encalhada, ou alpha widow. Então para os homens assim de níveis mais baixos fica só a sobra. De certa forma, todo mundo é cuck. Todo mundo é cuck em dois sentidos. Tô com outro áudio para soltar a respeito disso, mas todo homem que não está no topo atualmente, ele é um cuck no primeiro sentido, porque a hora que ele for procurar uma mulher para ter um relacionamento sério, se ele quiser isso, ele vai ter que se contentar em pegar sobras de outros homens. A segunda razão pela qual ele é cuck, porque a gente tem um Estado feminista de bem-estar social que faz com que ele, além de ter que se sustentar e se sustentar as mulheres ou a mulher com a qual ele está se relacionando, ele tem que indiretamente ficar sustentando todas as outras mulheres através do estado de bem-estar social, que é uma coisa que puxa bem essa questão desse tweet. Só que daí tem outra, vamos avançando agora a discussão disso daí,
né? Eu já expliquei por que esses direitos feministas e privilégios feministas eles são mais bem aceitos pela geração mais antiga de homens. Porque eles tinham mais recursos e mais status, e eles podem ser generosos por causa disso. Ao passo que uma mulher, quando ela tem mais recursos e mais status, ela se torna mais exigente, ela não se torna mais generosa. Eu já discuti isso acho que foi na primeira live que eu fiz com o Hernani, que eu expliquei, quando tu tem uma sociedade na qual os homens são empoderados, a quantidade de casamento aumenta, a taxa de natalidade aumenta, porque para o homem, quando ele está com bastante recursos, especialmente por causa do instinto dele, é completamente natural que ele se torne um provedor. Com a mulher e com os filhos dele, e se está com recursos sobrando, o cara faz mais filho ainda. Isso até é uma questão de orgulho para ele. E é aquela coisa, quando tu segue o teu instinto, tu se torna mais feliz ainda. Já a mulher, todas as situações, todos os países no qual tu empodera a mulher, o que tu vê? Quantidade de casamento diminui, taxa de natalidade diminui. Por quê? A mulher só vai ficar com um homem se ele tiver algo a oferecer para ela. Se não tiver nada a oferecer, não tá nem aí, certo? O homem ele é meio que capaz de amar a mulher independente dela prover alguma coisa para ele. Até mesmo o instinto dele faz com que ele queira cuidar dela. A mulher, ela não é capaz de amar um cara que é dependente dela. Vai pesquisar histórico disso na internet. Quantidade de cara que tomou pé na bunda porque foi demitido e por aí vai. Então, a mulher tem duas questões ainda também. Além de ter a parte dela só sentir atração e só querer se relacionar com um homem que ela admira, que tem que estar acima dela, além disso ainda tem uma questão provisional e utilitarista. Que para ela se manter com esse homem, ele tem que estar desempenhando o papel dele. Pode ser uma provisão parcial, pode ser uma provisão total, não importa. Certo? Então, seguindo um pouco mais adiante, a gente tem essa divisão das gerações. E essa geração mais nova de homens, basicamente se tu pega, não só tem a questão deles terem convivido com um monte de mulher que foi empoderada, que estudou com eles, que trabalhou com eles, que concorreu com eles por vagas de emprego. Então, em primeiro lugar, eles já têm aquele condicionamento de igualitarianismo, certo? Uma boa parte dos homens atuais, eles não foram criados para serem provedores. Então, tu não pode esperar que eles sejam tão generosos quanto as gerações anteriores. Certo? Não só eles não foram criados para serem provedores, eles foram criados vendo as mulheres como um igual. E eles também, mesmo que eles quisessem serem provedores, eles não têm condições disso. A gente pode pegar a diferença de carga tributária no decorrer das décadas, a gente pode pegar o custo desse empoderamento, o custo desse feminismo. Então, o homem atual, os homens de gerações mais novas, eles têm todas as razões do mundo para não serem generosos, não quererem se tornar provedores. Isso eu estou falando só da parte da vida pessoal, certo? Agora a gente pode pegar no macro. No macro seria essa questão das leis feministas, dos privilégios feministas. Por que os caras vão aceitar isso, certo? Se eles estão vendo todo esse discurso de que as mulheres são independentes, mas é a ilusão de independência. Mas, enfim, o outro detalhe é o seguinte. A gente tem que analisar também a diferença na proporção de homens e de mulheres solteiras no decorrer das gerações. Porque veja bem, tem aquela questão lá do homem de geração mais antiga, ele tem mais recursos, tem mais status. Só que tem um outro detalhe também, se tu tem uma grande proporção numa determinada geração de homens casados, certo? Solteiros adultos são uma minoria, uma extrema minoria, como era até umas décadas atrás, e também, além disso, o pessoal está casando mais cedo, né? Casando antes dos 30, o que não é a questão atual. Então, é mais fácil do governo e do movimento feminista começar a atacar direitos feministas e privilégios feministas goela abaixo. Porque, veja bem, se tu tem uma maioria dos homens na sociedade ali da geração vigente, que estão casados, têm esposa, têm filhos, se torna mais aceitável para esses homens que existam direitos feministas. Porque isso vai beneficiar a esposa dele e, consequentemente, vai beneficiar ele. Por mais que ele seja cego a respeito dessa questão do empoderamento, que quanto mais independente a mulher dele, o relacionamento dele começa a se tornar mais arriscado. Ele corre aquele risco de tomar uma traição, tomar um divórcio e por aí vai. Mas enfim, o cara vai olhar assim, a gente tem no nosso país licença maternidade. Isso é bom, porque a minha esposa vai receber esse benefício para cuidar dos meus filhos. Aí tu pode pegar, por exemplo, as mulheres se aposentam mais cedo.
Isso é bom porque a hora que eu tiver mais velha, minha esposa vai se aposentar mais cedo do que eu e vai poder cuidar da casa e cuidar de mim, certo? E se preparando tudo pra gente depois ficar junto na velhice. Então tem todo esse contexto. Quando tu puxa isso para a geração mais atual, não funciona. Teve até um vídeo, eu não lembro, foi de algum programa da CNN, deve fazer poucos anos a respeito disso. Era mais uma dessas mulheres indo lá defender mais e mais direitos feministas e mais privilégios feministas. Eu acho que era alguma coisa relacionada àquelas questões do Obamacare, de planos de saúde, para dar custo de plano de saúde menor para as mulheres. E daí era uma desculpa muito esfarrapada e muito hipócrita que essa mulher estava soltando ali na CNN, que era o seguinte: quando tu beneficia a mulher, tu está beneficiando os homens. Isso é o ódio do Ocidente, né? O Ocidente, basicamente, empoderar a mulher é a solução para tudo, para ecologia, economia, crescimento global, por aí vai. Dane-se a lógica, dane estatística ou fatos. Mas enfim, ela estava usando a desculpa de que quando tu empodera a mulher, tu tá beneficiando o homem, porque daí os homens, né, eles vão ver que as esposas deles estão sendo beneficiadas. Só que o que faltou essa mulher falar é a respeito do que eu acabei de dizer, da proporção de adultos solteiros, da proporção de mulheres divorciadas, da proporção de mulheres que não têm filhos ou são mães solteiras e por aí vai. Então, se o homem, primeiro detalhe lá que eu já tinha discutido, se o homem atual ele já não tem a mesma quantidade de recursos e status que ele tinha antigamente, se a gente já tem uma carga tributária maior, esse homem ele também não tem uma companheira, não tem uma esposa, não tem filhos, não tem legado. Por que ele vai tolerar mais e mais lei feminista, mais e mais privilégio feminista? Que, conforme eu disse, isso depende de dinheiro público. E se tu for pegar a fundo, tu vai ver que a maior parte dos contribuidores na parte de imposto de renda são homens. Talvez na parte de consumo sejam as mulheres as maiores contribuintes, né? Ou talvez fique pau a pau, porque tem a questão de pensão alimentícia, o fato das mulheres ficarem com a guarda dos filhos, né? Mas se for pegar o grosso mesmo da parte de imposto de renda, são os homens que sustentam o negócio. E que nem eu disse, se eles não têm companheiras, eles não têm filhos, eles estão seguindo já um estilo de vida de ser solteiro, por que eles vão tolerar isso? Isso é uma coisa que eu já tinha previsto já em vídeos já do começo do canal, dizendo que isso vai ser crescente, essa insatisfação do homem, porque isso é algo simplesmente natural. Da mesma forma que uma mulher, quando ela começa a procurar algo mais sério, né? Não estou falando quando ela é mais jovem, uma mulher quando ela está só transando com um cara, mas ele não faz coisas com ela, não conversa com ela, ela se sente usada, da mesma forma um homem que está provendo utilidade e recursos para a mulher, nesse caso com o Estado, né, coletivamente para todas as mulheres, e ele não está recebendo uma companheira, ele não está recebendo uma oportunidade reprodutiva, ele vai se sentir usado. Quando tu se sente usado, a revolta é algo completamente esperado. E daí a gente pode discutir também um pouco mais a questão assim das mulheres independentes, né? Tem muita mulher pagando de independente, pagando de direitista. Isso me lembra aquele vídeo que eu fiz pegando só os tweets das mulheres ali quando... Eu não vou lembrar qual era o político, mas era algum político ali de Brasília dizendo que tinha que igualar a idade de aposentadoria dos homens e das mulheres. E daí veio um monte de mulher com aquela conta do Twitter com bandeirinha do Brasil, bandeirinha de Israel, Bolsonaro, não sei o que, né? Tudo mulherzinha de direita patriota, dizendo que não, que isso era um absurdo, que a mulher tem a dupla, a tripla, a quádrupla jornada. Então é isso que eu digo quando eu falo que a mulher atual ela tem a ilusão de independência. Ela tem independência porque tem aquela aposentadoria mais cedo. Ela tem independência porque tem a licença maternidade, porque tem assistencialismo, porque tem tratamento preferencial. A gente já está vendo aí um planeta 50-50 surgindo agora, no qual, não só no setor público quanto no setor privado, tu vai ter ações afirmativas e cotas simplesmente para mulheres. Certo? Só aquela primeira canetada lá da década de 60 e 70, que diz que homem e mulher tem que ter o mesmo salário, só isso daí já é uma paulada. Porque não dá para quantificar. Eu acho que é independente de sexo, independente de tudo. Não tem que ter o mesmo salário para todo mundo.
Cada funcionário tem que negociar com o patrão e cada um tem que ser recompensado conforme a produção dele. Mas enfim, essa é uma outra questão. No final das contas, a mulher ela vive uma ilusão de independência, a mulher moderna. Porque toda hora, e isso é independente de ser de esquerda ou de direita, não importa, toda hora que é levantada a discussão a respeito dos privilégios delas, elas colocam as garras para fora, certo? Você não pode tirar a minha ilusão de independência, certo? São as independentes dependentes. Tanto que, tu pode até ver outra questão aí, pega todo esse empoderamento que teve nas últimas décadas das mulheres e vai ver quantas mulheres abriram mão de direitos feministas na hora de parar na vara de família. A quantidade de divórcios e a quantidade de benefícios que elas exigem ali no processo do divórcio já é uma comprovação de que a mulher não quer ser independente. Elas querem ser dependentes. E não dá nem para culpar elas por isso, é instintivo. Basicamente é o papel que elas desempenharam na evolução humana. Tu não pode nem dizer que a hipergamia é algo errado. Não, hipergamia é algo natural. Porque a mulher ela tem que priorizar a si mesma, ela tem que priorizar a prole dela. A besteira surge quando tu cria todo um sistema coletivo ali social, no qual todos os homens têm que prover para todas as mulheres, sem ter garantia de ter uma companheira, sem ter garantia de ter um legado, de ter uma prole. Tanto que a gente pode ver até os absurdos de alguns países nos quais exame de DNA é proibido, ou no qual fraude de paternidade também não tem nenhuma consequência, não tem nenhuma punição. E a respeito desse negócio, dessa ilusão de independência, dessa dependência coletiva das mulheres, isso vai piorar. Isso vai piorar, porque que nem eu discuti, é aquela diferença do homem empoderado com a mulher empoderada, né? O correto seria que a mulher fosse emancipada, que nem o Platinho fala no canal dele. Basicamente, tu tira tudo quanto é direito extra, tudo quanto é privilégio, e começa a colocar a lei para tratar homem e mulher de igual para igual. Por que eu digo que isso seria o melhor caminho? Por que eu digo que isso seria o mais positivo? Porque o detalhe é o seguinte, seria um sistema justo, equilibrado, tanto para os homens quanto para as mulheres, e não dá para dizer que, meu Deus, isso iria prejudicar as mulheres. Não. Porque a minoria das mulheres, aquela minoria que quer ser independente, sabe ser independente, ao meu ver é no máximo 20% delas, 80% quer ser dependente, elas iam ter acesso a estudo, elas iam ter acesso a trabalho, e se elas quiserem competir com os homens, que compitam. Não tem problema nenhum nisso. Só que essa questão de emancipar as mulheres e tirar os direitos feministas iria funcionar por causa do quê? Por causa daquilo que já foi discutido nesse vídeo. Para a mulher se relacionar com o homem, casar e ter filhos, ela tem que precisar do homem. Toda vez que tu cria algum direito feminista, algum privilégio feminista através do Estado, tu tá dando razões, tu tá dando motivos para as mulheres não precisarem dos homens. Se as mulheres não precisarem dos homens, o que acontece? Casamento desaba. Taxa de natalidade desaba. Quantidade de mulher divorciada e mãe solteira aumenta. Então, tudo isso tá interligado. E eu digo que o negócio vai piorar por causa do seguinte. Primeiramente, por causa da questão do empoderamento, né? Que nem eu falei, tem tanta essa parte assim que vem através de assistencialismo, que dá razões para a mulher não se relacionar com o homem, como também a questão do empoderamento de tu acabar elevando a mulher em recursos e status, e daí elas começam só a ir atrás dos homens do topo, certo? E a massa de homens vai começar a ficar cada vez mais revoltada com direitos feministas e privilégios feministas. E que nem eu já disse, né? Homem empoderado, mais casamento, mais famílias. Mulher empoderada, menos casamento e menos famílias. Só que, no final das contas, não sei se vai acontecer esse negócio de mulher ser emancipada. Para isso, obviamente, os boomers tinham que acabar. A outra questão que eu vejo é, que nem eu disse, 80% das mulheres, elas são dependentes, elas querem ser dependentes. Tu tem só uma minoria, talvez, de 20% das mulheres que querem ser realmente emancipadas, então não sei nem se isso vai acontecer. Só que o combustível para isso já está rolando. Nessa maioria de homens que não quer saber de ser provedor, tanto direto quanto indireto através do Estado, isso já está rolando. E no caso do lado masculino tem uma maioria de homens que é a favor dessa emancipação da mulher. Que, eu já disse, se tu emancipa,
O que acontece? A maioria das mulheres, né, os 80% dependente, vai acabar se submetendo a um marido, a um namorado e obedecer ele, e daí a gente volta a ter uma suposta família tradicional, um negócio meio patriarcal, e as outras 20% vão ser independentes, não tem problema. Só que a questão é que do lado feminino, tu vê que não adianta nada rótulo. Não adianta nada rótulo, não adianta nada negócio de esquerda, de direita, de partido. Não faz a mínima diferença, porque é que nem eu disse, aquele monte de mulher no Twitter, supostamente de direita, sendo contra igualar a idade de aposentadoria dos homens e das mulheres. Por isso que eu uso essa proporção aí de 80%. E se tu pega em pesquisas de outros países, bate a mesma coisa. Então isso é uma coisa que o pessoal não entende ainda, quando vem, às vezes, aquelas críticas assim, por que vocês não seguem o caminho de vocês, vivem a vida de vocês aí como solteiro convicto, e dane-se, vive a tua vida e não fica mais reclamando. Por causa do seguinte, o pessoal ainda não entendeu que não vai ser dada ao homem atual, da geração vigente, das próximas, a opção de se afastar das mulheres, de simplesmente se afastar das mulheres e não ter que ficar sustentando elas. Essa opção não vai ser dada, na verdade vão fazer de tudo para tirar essa opção dos homens. Por causa do seguinte, por causa do que eu acabei de falar, de tu ter na população masculina um número crescente de homens que não quer prover, quer ser independente, quer cuidar só de si mesmo, só que do lado feminino a gente tem uma grande maioria, de pelo menos 80%, de mulheres que são dependentes, para todos os efeitos elas são dependentes e elas querem ser dependentes. Tu tem só no máximo uns 20% que ali é capaz de ser independente, então a mulher que é capaz de ser independente, ela não vai se importar com o direito feminista, não vai se importar com os privilégios. Para todos os efeitos ela não precisa. Não importa se ela alcançou status e recursos com esforço próprio ou se pegou isso de herança, o importante é que se a mulher tiver status e recursos, ela não vai se preocupar muito com direito feminista. Isso é esperado, é simplesmente questão de necessidade, questão de incentivos. Só que a questão é que desses 80% de mulheres dependentes, e eu não vou conseguir localizar agora, mas foi algum comentário que eu vi na internet, devia ser num desses debates de grupinho de direitos dos homens, no qual, isso é uma coisa que o pessoal tem que entender, e essa é a razão pela qual os homens eles não vão ter a opção de simplesmente se afastar e poder dar as costas para as mulheres e viver como eles bem entenderem. Por isso que vai ser sempre exigido que o homem seja um provedor direto ou indireto através do Estado, né? Direto através de relacionamento e indireto através do Estado. Que é por causa do seguinte, nesse comentário, a mulher estava soltando um comentário totalmente enorme, totalmente esperado assim da mulher que é parte dessa massa de 80% dependente. Ela estava dizendo que se os homens, de forma resumida era isso, se os homens eles não querem cuidar da mulher, né, cuidar das mulheres, nesse caso assim, namorados e maridos, então o Estado tem que intervir e tem que fazer o papel que os homens estão se recusando a fazer. Veja bem o que eu acabei de falar. Para essa massa de 80% de mulheres que são dependentes, para todos os efeitos, pode ser dependente de assistencialismo, cota, ação afirmativa, direito feminista, privilégio feminista ou uma partilha de bens, uma pensão alimentícia, por aí vai. Para todos os efeitos elas são dependentes, parcial ou dependente total. Para essa massa, na cabeça delas, só o fato delas terem nascido mulher já é uma justificativa de que alguém tem que cuidar dela. Alguém tem que prover para ela, alguém tem que ter utilidade para ela. É basicamente como se fosse um direito de nascimento. Foi isso que a mulher disse ali no comentário, nesse comentário que eu estou citando. Que se o homem não está disposto a cuidar da mulher, e a gente pode ver isso, por exemplo, se agora na bolha misândrica tiver um holocausto de encalhadas, que tem até aquele vídeo lá que eu falei, que pode ser que surja simplesmente uma bolsa encalhada mais para frente. Até a ONU já está mexendo os pauzinhos para dizer que a mulher que não conseguiu arranjar um marido e ter filhos, ela tem algum tipo de deficiência e a sociedade tem que cuidar dessa mulher. É por isso que digo, o homem ele não vai ter opção de dar as costas para a mulher. Mesmo que ele não esteja recebendo nenhum benefício, não tem uma esposa, não tem filhos, se ele não está disposto a se relacionar com uma mulher diretamente, como namorado, como marido, e prover para ela e cuidar dela, o negócio vai ser feito à força, vai ser feito via Estado.
Por isso que eu disse que o negócio vai piorar. Porque essa massa dependente, ela já percebeu que o feminismo meio que ferrou com elas. Elas já conseguem ver, por exemplo, que a mãe delas ou a avó delas teve uma vida bem mais confortável e bem mais saudável para todos os efeitos e mais feliz, porque ela teve aquela opção de trabalhar, aquela opção de estudar e ainda teve um marido provedor. E daí quando chega finalmente na vez da geração atual de mulheres, que nem eu disse, elas querem ser dependentes, por bem ou por mal, ou dependente de um parceiro ou dependente do Estado, o que dá na mesma, porque o dinheiro do Estado é dinheiro dos homens. Mas enfim, ela percebe que daí agora chegou a vez dela e ela tem praticamente a obrigação de trabalhar, a obrigação de estudar, porque ninguém está disposto a cuidar delas, e vê que não tem o provedor, o companheiro provedor para ficar cuidando delas. E daí é o que eu disse, elas vão começar a exigir que o Estado faça esse papel. Então veja só a tempestade perfeita nesse do porquê que eu falei que isso vai piorar. Porque se antigamente, quando já tinha homens mais generosos querendo ser provedores, as mulheres já reclamavam e já exigiam privilégios feministas, imagina o quanto isso vai se agravar agora, quando tu tem uma quantidade grande de homens ali da geração vigente que não querem ser provedores, ou querem no máximo ter um relacionamento de igual para igual com a mulher, só que daí tu ainda tem uma massa de mulheres que é dependente, que se não conseguir o negócio por bem através do homem, vai começar a exigir o negócio através do Estado. É uma coisa que eu falo, já falei já algumas vezes, é a questão do micro e do macro. A mesma dinâmica de relacionamento que existe no micro, num relacionamento individual, pessoal, é a mesma dinâmica de relacionamento que existe no macro. Então, por exemplo, se no relacionamento normal, por mais que tu tente ter um relacionamento de igual para igual com a mulher, no qual cada um paga a sua conta, é inevitável, certo? É parte do instinto feminino que depois de um tempo, eu dou ali uns 2 anos, pelo menos, a mulher vai começar a exigir que tu seja um provedor para ela, que tu dê uma vida mais confortável para ela, que tu faça um papel utilitarista. Porque na cabeça dela, pelo fato dela ter nascido mulher e pelo fato dela tá se relacionando contigo, esse é o teu papel. Ela basicamente tem direito a isso. Então se tu tem essa dinâmica no micro, pode ter certeza que no macro, na esfera governamental, também vai ter essa mesma dinâmica, certo? Não importa o quanto as mulheres fiquem consumindo essa ilusão de independência, não importa o quanto elas falam, o quanto elas são empoderadas, independentes e não precisam de homens, a questão é que no final das contas elas precisam. Não só elas precisam, como também elas precisam muito mais dos homens do que os homens precisam delas, certo? E pelo menos o meu papel mais importante eu acho que é conscientizar os homens a respeito dessa realidade. Porque só quando o homem está consciente dessa realidade é que daí ele pode aprender a dizer não. E daí, ele aprendendo a dizer não, aí é que tu pode mudar a situação. E também essa capacidade do homem de dizer não, que ele tem que aprender, a meu ver ela vai ser cada vez mais necessária, porque a gente tem que lembrar do seguinte: na última eleição a quantidade de mulheres ali no Congresso aumentou 50%. E eu já vi algumas notícias aí dizendo que a quantidade de propostas assim de leis femininas nunca foi tão grande no Brasil. Então veja bem, né? É que nem eu disse, é a tempestade perfeita mesmo, porque o homem ele não quer mais ser provedor, ele quer ter realmente esse relacionamento de igual para igual, ou não quer ter relacionamento nenhum. E parabéns, era isso que o feminismo pregava, o que eles esperavam que fosse acontecer, né? O pessoal do movimento feminista. Mas também, por outro lado, vê como é real aquilo que eu falo, que quanto mais tu empodera a mulher, mais tu torna elas exigentes. Nunca na história da humanidade teve uma classe de mulheres tão privilegiada e tão beneficiada como a mulher ocidental atual. E daí tu vê o que eu digo, quanto mais empoderada, maiores as expectativas. Praticamente elas nunca estão satisfeitas. Então justamente agora no momento que tu tem, por exemplo, aqui no Brasil, a mulher mais empoderada que já existiu aqui no Brasil é a mulher da geração atual. E é a mulher que mais exige direito e privilégio feminista. Mais exige benefícios. O negócio chega a ser
É triste e engraçado ao mesmo tempo. Mas isso é uma parte que todo mundo tem que aprender, cara. Todo mundo tem que aprender isso. Mulher independente, que é capaz de ser independente e quer ser independente, é minoria da minoria. A maioria esmagadora delas são dependentes, querem ser dependentes, e isso é completamente esperado porque esse foi o papel que a mulher desempenhou no jogo evolutivo. O homem provê, a mulher é dependente, eles se juntam, têm filhos e aí segue a história da humanidade. Só que é que nem eu disse, para o negócio mudar, o homem vai ter que aprender a negociar e principalmente vai ter que aprender a dizer não. E vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Mas está sendo divertido de assistir essa tempestade.